Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, chegamos a mais um tutorial do Alimento Diário. Estamos na série Palavra, Vida e Edificação, agora na parte 2 do Evangelho de João. Esse aqui é o livro 2 e o livro 2 e a semana 4. Semana 4 é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na semana 4 deste volume, deste livro, tá bom? Eu gostaria hoje de ler versículos com vocês. Nesta semana, o autor, nosso querido irmão Pedro Dong, ele nos deu muitas referências bíblicas, né? Para variar, geralmente são muitas referências, e a gente não consegue ler todas com vocês no tutorial. A gente espera que vocês, ao ler o Alimento Diário, cada semana, vocês leiam essas referências, porque ele quer nos dar um fundamento, né? Nos fundamentar na palavra. Então, é a palavra de Deus, e é importante você ter os versículos da Bíblia que dão fundamentação a essa palavra profética. Então ele gasta um bom tempo, né? Primeiro ali garimpando, entregando para nós tantas porções. Então a gente vai... Hoje eu vou ler algumas com vocês. A referência bíblica, a base de hoje é João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18. Então não vai concluir o capítulo 10 de João ainda, mas antes de entrar no capítulo 10, o autor ele nos levou ainda para o finalzinho do capítulo 9. No capítulo 9 vocês sabem que tratou da cura daquele cego de nascença, né? Aí no versículo 39 diz assim: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, o Senhor Jesus, ele veio para definir, para estabelecer um marco na história da humanidade e no relacionamento do homem com Deus. Então, ele deixou aqui as pessoas, quando ele mencionou essa palavra, o desejo do Senhor é deixar as pessoas num ambiente de escolha. Tem que escolher, não tem muro aqui. Não existe ficar em cima do muro. Ou você fica do lado do Senhor, ou você fica do outro lado. Então esse é o mesmo princípio que o Senhor usou lá em Gênesis, quando ele, naquele jardim do Éden, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que o homem pudesse, escolher a árvore da vida. Apesar de ter a opção da árvore do conhecimento do bem e do mal, o desejo de Deus era que o homem escolhesse a árvore da vida. Mas, infelizmente, vocês sabem da história, o homem optou pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, mais uma vez, o Senhor vem mostrar que ele veio a este mundo para juízo, ou seja, para definir as coisas, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então, infelizmente, algumas pessoas achavam que estavam vendo, naquela época que Jesus estava aqui, mas elas eram cegas. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Versículo 41. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então aqui, nesse ambiente da cura do cego, infelizmente essas pessoas aqui achavam, os fariseus, achavam que tinham clareza
tinham uma visão clara de todas as coisas, mas eles eram, na verdade, cegos. Aí o irmão Pedro aproveitou e nos levou para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que mostra para nós quando o homem ficou cego, o homem natural, né, ficou cego. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando isso aconteceu? Quando o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos? Aí nós temos que ir para Gênesis capítulo 3, né? Versículo 5. Vamos dar uma olhadinha lá? Por isso que são muitos versículos, alguns, quer dizer, muitos, eu vou ler alguns com vocês hoje, tá bom? Capítulo 3, versículo 5. Diz assim: vocês sabem que antes do capítulo 5, antes do versículo 5, eu vou ler o versículo 1. Aqui menciona, depois do capítulo 2 de Gênesis, que tudo maravilhoso, né? Capítulos 1 e 2, aí entra o capítulo 3, aí nós tivemos um problema a partir do capítulo 3 de Gênesis, que aqui foi quando o homem se afastou de Deus, se desconectou de Deus. Por quê? Por influência da serpente que representava Satanás. Então no versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui, quando a serpente fez isso, ela semeou dúvida e levou a mulher para um ambiente que Deus não queria que o homem vivesse naquele ambiente mental, né, da alma, da vida natural. Então, muito bem. Então foi semeada a dúvida, né? Quer dizer, Deus falou uma palavra. Quando Deus fala, é para obedecer. Não temos que questionar nada. Mas aí, Satanás ele veio para semear a dúvida. Aí no versículo 5 diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja que aqui é um engano, é uma ilusão que a serpente está vendendo para a mulher, no caso aqui. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Aí o versículo 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então aqui, esse abrir os olhos, na verdade, eles achavam que estavam enxergando ao tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a semente do pecado entrou no homem. Aí nesse momento, né? Então, na verdade, eles se tornaram cegos. E a pergunta que o autor deixou para nós, né, ao ler essa porção aqui, você quer ser curado? Em João capítulo 9, nós vemos a cura de um cego de nascença. Todos nós, quando nascemos, já nascemos em pecado, já nascemos cegos espiritualmente. Então a pergunta é: quer ser curado? Então, qual é o segredo para eu e você sermos curados? O que os fariseus precisavam naquela época de Jesus? Eles tinham que reconhecer que eram cegos e não achar que viam, enxergavam tudo. Então, vamos lá. Reconhecer a cegueira é o segredo. Se nós reconhecermos, nós vamos dar chance para o Senhor nos curar. E aí o autor nos levou para Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Aqui diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Veja que aqui o homem precisa escolher. Deus coloca diante do homem essas duas situações aqui. Na verdade, aqui, é versículo 29. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim,
e a maldição sobre o monte Ebal. Então, a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então, o homem precisa escolher. Não há neutralidade. Não há neutralidade. Capítulo 12, versículo 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Versículo 8. Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Então, um ambiente onde o homem não fica do lado de Deus, fica num ambiente sem rumo, sem direção. Aí cada um faz aquilo que dá na sua telha, né? De acordo com o seu ponto de vista, a sua ideia, os seus pensamentos. Tudo isso natural. Então, esse é um ambiente que não existe o governo de Deus, né? Quando o homem faz tudo em si e por si mesmo e para si mesmo. Então, essa era a situação dos fariseus naquela época em que aquele cego de nascença foi curado. Aí, vamos dar uma olhadinha em Lucas, capítulo 18. Tudo isso aqui ainda é o finalzinho do capítulo 9, antes de entrar no capítulo 10 do Evangelho de João, tá bom? Então, Lucas, capítulo 18, nós temos uma parábola que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então, isso é muito comum, né? Algumas pessoas se considerarem justas e desprezar outras. Exatamente isso que aqueles que detinham a lei, os fariseus naquela época, os escribas, achavam que eram melhores do que todos os outros. Então, o Senhor usou essa parábola aqui para jogar luz neles. Aí diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então veja que essa pessoa aqui era cheia de si mesma. Essa aqui é a condição de uma pessoa cega espiritualmente. Aí ele fala: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha, essa pessoa aqui, ela reconhecia a condição dela. E ela não chegou de uma forma arrogante diante do Senhor. Ela chegou de uma forma humilde. Então, isso a gente entende como é importante reconhecer a nossa condição, reconhecer a nossa cegueira. Ele bateu no peito e disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, que o Senhor use essa palavra dessa semana para nos iluminar, para nos mostrar a nossa verdadeira condição. E, na verdade, essa daí foi a base, né? Foi a base para o capítulo 10 de João. Então, o capítulo 10, que é o que trata essa semana, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? É o tema dessa semana. Então, aqui no capítulo 10, aquela pessoa que foi rejeitada pelos fariseus, que é aquele cego de nascença que foi curado pelo Senhor e foi rejeitado pela religião, pelos que se julgavam, né, tementes a Deus, seguidores de Deus. Eram religiosos, viviam apoiados na lei. Essa pessoa que foi rejeitada, esse cego de nascença que foi curado pelo Senhor, o Senhor então abriu uma porta para ele.
Então, o capítulo 10 de João mostra essa porta aberta para aqueles que reconhecem a sua condição, que reconhecem que eram cegos de nascença, que foram curados pelo Senhor, agora eles têm um ambiente, eles têm um lugar para onde podem viver, né, na presença do Senhor. Então, por isso o título, O Bom Pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí o capítulo 10 de João, o versículo 1 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então, é importante o discernimento aqui das ovelhas, né? Então, por isso o Senhor vai nos ajudar aqui. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o ladrão, ele vem por um lugar obscuro. Ele não entra pela porta, porque ele não é o bom pastor. O bom pastor, ele entra pela porta. Aí, versículo 3: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Então, muito precioso isso aqui, né? Porteiro abre, é importante, quando a gente ouvir a palavra, abrir o coração, abre o seu coração para a palavra, deixa a palavra entrar em você. As ovelhas ouvem a sua voz. Como que a gente ouve a voz do Senhor hoje? Por meio da palavra. A palavra profética está sendo falada. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Deus tem uma palavra especial para você. Ele chama pelo seu nome. Ele sabe quem é você. Ele conhece você. Não tente se esconder de Deus, não tente achar que Deus está falando com outra pessoa, não é com você. Ele está falando com você. Ele sabe a sua voz e ele te chama pelo nome. E as conduz para fora. Na verdade, esse aprisco aqui, desculpa, esse aprisco, o autor nos ajudou a entender, né? Que esse aprisco é, na verdade, a lei que foi usada por Deus como uma tutela, como um tutor, como um aio, para guardar o povo de Deus até a chegada de Cristo, que é a realidade, né, de todas as coisas. Então, quando chegou o pastor, não há necessidade mais desse lugar onde as ovelhas eram guardadas, esse aprisco. Por isso que esse pastor, ele chegou para poder tirar-nos do aprisco. Ele é o nosso, tem até um hino que fala, nosso maravilhoso pastor, né? Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Olha, para você seguir o Senhor, você precisa reconhecer a voz do Senhor, discernir a voz do Senhor de outras vozes. A voz do Senhor é aquela que vem sempre suprir você, encorajar, dar alegria para você, dar paz para você. Quando joga dúvida no seu coração, deixa você triste, igual fez lá com Eva, lá no Jardim do Éden, né? Deixou aquele casal ali para baixo, né? Ficou, né? O Senhor foi encontrar com eles para conversar com eles ali durante o dia e eles se esconderam do Senhor. Quer dizer, não achavam mais ambiente para ficar. Então o ladrão ele faz esse trabalho de entristecer, de jogar a semente da morte em você. Então por isso que você precisa discernir. A voz do pastor, ela produz vida, ela gera vida. A palavra profética, quando você entra nela, mergulha nela, você ganha vida. Então isso vai nos levar a reconhecer cada vez mais a voz do pastor. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Que Deus guarde o seu coração e o meu coração da voz dos estranhos. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Graças a Deus hoje nós estamos entendendo, né? Por todas as coisas que nós temos passado, nós entendemos, né, que sempre tem alguém querendo nos distrair, nos tirar da direção, né, nos tirar dos caminhos do Senhor
e nos impedir de ouvir a voz do nosso pastor, verdadeiro pastor. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha, ele é a porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. O Senhor chegou como a realidade. Muitas pessoas se apoiaram na lei e acabaram sendo distraídas e passaram a distrair outras. Então, por isso, gerou o judaísmo, né, a religião judaica, e se tornou uma prisão, um aprisco para o povo de Deus, e o Senhor precisa libertar o povo dessa condição, e o Senhor está nos libertando dessa situação. Aí diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Amém. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha, nós não fomos feitos para viver presos no aprisco. Nós fomos feitos para viver de forma livre, né? Depois o autor lê outros textos, né, para a gente ver que em Gálatas, né, o Senhor nos libertou para a liberdade. É claro, não vamos usar a liberdade para dar ocasião para a carne, mas é para desfrutar do Senhor, para comer, entrar e sairá e achará pastagem, comida nova, fresca. Você não é para ficar preso ali achando que deve comer só aquela coisa velha, né? O autor chamou de comida enlatada. O Senhor quer dar alimento fresquinho para nós. O Senhor é um bom nutricionista. Nosso pastor, ele sabe o que alimenta as ovelhas, o que produz vida na vida das ovelhas, o que dá nutriente, o que dá sentido para a vida das ovelhas, o que dá alegria para elas. É essa pastagem. Graças a Deus o Senhor está nos dando a palavra. Por isso que o autor faz questão sempre nos dar a fundamentação na palavra, de tudo que ele fala, para a gente entrar nessa palavra, mergulhar, imergir na palavra. Ser como as crianças, como os adolescentes, quando recebem a palavra, eles recebem sem questionamento, eles são obedientes, eles imergem na palavra, mergulham na palavra, eles fazem transcrição da palavra, eles produzem gritos de guerra. Né? É muito rico isso. Nós precisamos aprender com eles, ser novos, ser jovens espiritualmente e não envelhecer. Então, o bom pastor ele veio para dar a vida pelas ovelhas. Versículo 10. O ladrão vem. É claro que aqui o autor nos levou para vários outros textos bíblicos que a gente não vai ter tempo de citar e ler com você, tá bom? Mas o versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A diferença é muito nítida, né? Do ladrão, né? Do mercenário e do pastor. Então, o pastor ele dá a vida, ele entrega a vida dele, ele se dá, ele se doa, a vida divina, até mesmo a vida humana. A vida humana que Jesus tinha, ele deu, ele entregou por nós, para que nós tivéssemos não só a vida divina, né? Que estava nele concentrado, mas ele nos deu para ter uma vida humana também, um padrão elevado. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, aqui está o título dessa semana. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então, o mercenário, o ladrão, o inimigo de Deus, ele não tem relação nenhuma de vida orgânica com as ovelhas. Ele não tem compromisso nenhum com as ovelhas. Ele não é pastor, né? Ele não é cuidador. Ele não deu a vida pelas ovelhas. Ele não dá a vida pelas ovelhas. Ele só usa aquele ambiente para poder se promover. Mas então, quando vem o lobo, ele vai embora, abandona as ovelhas, e o lobo vem e arrebata. Isso acontece muito, viu? Você é entristecido, você é desanimado. Olha, não siga a palavra profética. Vai viver a sua vida. Vai buscar Deus sozinho. Aí o lobo vem e despedaça muitas pessoas que se afastam da fonte do suprimento
que vem por meio do pastor verdadeiro que o Senhor tem usado nos nossos dias, né? Então, o Senhor Jesus era o bom pastor e hoje o Senhor tem levantado também os seus servos para nos alimentar com a sua palavra. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele faz questão de falar isso. Então aqui você tem vida, Zoé, você tem a vida humana, psique. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele quer que as ovelhas tenham uma ligação de vida orgânica com ele, sejam cuidadas, sejam alimentadas, sejam de fato apacentadas, cresçam e se desenvolvam na sua vida espiritual, na sua vida humana. Ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Olha que o Senhor falou aqui nesse ambiente, ele estava ali mais com o povo judeu. Então essas outras ovelhas, o Senhor estava se referindo ao povo gentio. Graças a Deus, o evangelho chegou até nós, não é? Então nós não fazemos parte desse povo de Deus originalmente, mas o evangelho nos alcançou. Então hoje nós estamos debaixo também do pastoreio do Senhor. Amém? Então, ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, quando o Senhor ele deu a vida por nós, ele deu espontaneamente. Né? Então ele podia não dar, ele tinha esse direito, mas ele quis se doar por nós. Ninguém ia tirar a vida do Senhor de uma forma brusca, violenta. Não, ele deu, ele entregou. Então esse é o sentimento do Senhor, não é? Esse é o amor do Senhor por nós, pelo seu povo, pela igreja, né? Ele é um Deus doador, é um Senhor doador. Esse é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e que eu e você sejamos também tenhamos esse mesmo espírito do bom pastor, nos dando, abrindo mão de nós mesmos para pregar o evangelho, orar pelas pessoas. Tem uma prática muito gostosa, né, que nós falamos e repetimos, o autor sempre nos ajuda. É uma prática, você vai para a rua, posso orar por você? Ao fazer isso, leve livros para alimentar as pessoas com a palavra profética, livros que contêm a revelação da palavra, a revelação do Evangelho do Reino. Leve também o panfleto da imersão para você orar com a pessoa. Ore com ela em cima da palavra e não em cima dos sentimentos dela, que ela acha que precisa, e nem em cima dos seus próprios sentimentos, mas ore em cima da palavra, que você vai ver, os milagres vão continuar acontecendo, coisas sobrenaturais. As pessoas vão ser curadas, porque já estão sendo curadas. Temos testemunhos maravilhosos de muitas curas, muitos milagres, muitas coisas sobrenaturais acontecendo na vida das pessoas. Tudo isso por causa da palavra, porque é a palavra que faz a obra de Deus. Então, esse bom pastor dá a vida por nós, ele dá a vida hoje na prática por meio da palavra dispensada a nós, que nós possamos também levar essa palavra a outros. É bom você ficar satisfeito, você ficar alegre, porque tem um cuidado do pastor. Mas isso ainda não é suficiente. Nós temos que cuidar de tantas pessoas que o Senhor confiou a nós. Tá bom? Então vamos deixar o pastor que está em nós atuar e alimentar as pessoas, dar vida para as pessoas. É isso que as pessoas precisam, tá bom? Que Deus abençoe você.